Tô com muita sede, muita fome. Deus, se tu existe mesmo, muda a minha história. Acho que pra mim não tem mais jeito. Me sinto tão sozinho. Eu preciso de Deus. Eu preciso ser liberto. Meu Deus, quanta dor, quanto sofrimento. Que situação difícil. Será que alguém pode me ajudar? A paz nas ruas da cidade, todos vivendo uma só verdade, lutando pela justiça de um mundo melhor, onde a tristeza verá alegria que surgirá a cada novo dia, levando esperanças ao que cansados estão. Todos os povos anunciam a glória do teu reino, falam do teu poder e dos seus grandes feitos. Que venha o teu reino, que venha o teu reino sobre nós, que venha o teu reino, que venha o teu reino sobre nós, que venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Viveremos essa palavra não escrita só no papel. E o amor que existe em nós será mostrado nas atitudes de um povo que se importa com o sangue derramado na cruz. Começará uma revolução, o perdido encontrará o caminho, a verdade e a vida se revelarão. Que venha o teu reino, que venha o teu reino sobre nós, que venha o teu reino, que venha o teu reino sobre nós, que venha o teu reino, que venha o teu reino sobre nós, que venha o teu reino, que venha o teu reino sobre
sobre a tua igreja, Senhor. Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse primeiro domingo de lockdown, nós estamos aqui para cultuar o Senhor Jesus Cristo online. Estava preparado tudo, estávamos preparando um culto diferente aqui, presencial, mas infelizmente aconteceu que tiveram que fechar tudo e estamos aqui online, para a glória do Senhor. A palavra vai ser ministrada, o louvor vai ser ministrado e a bênção vai chegar na sua casa. Nessa manhã, nós vamos falar aqui sobre missões, sobre aquilo que é o mais importante na palavra do Senhor. Chegarmos ao coração daquele necessitado, e principalmente nesses dias, o Senhor está fazendo com que corações quebrantados possam ser trabalhados para a glória do Senhor. E vamos chegar nessa manhã para a glória do Senhor. Eu gostaria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo 38. Você que está em casa, por favor, fique à vontade, pegue seu celular, pegue a sua Bíblia e comece a nos acompanhar. E você que está aí também, comece a compartilhar essa live. Tem muita gente que está precisando escutar uma palavra que vem da parte do Senhor. Nessa manhã nós vamos estar aqui com o homem de Deus, pastor Ricardo Ribeiro, que vai trazer uma palavra abençoada aos nossos corações e com certeza vai tocar o seu coração. Amém? Então, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo 38, que diz: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes, todos os dias, no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Por favor, põe a mão no seu coração, vamos fazer uma breve oração em nome do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa manhã, ó Deus, nós te pedimos que a tua graça possa vir sobre cada um de nós, sobre famílias, ó Deus da glória, que nessa manhã estão precisando da tua palavra, do teu milagre, do teu poder. O Senhor possa, Deus da glória, através, ó Deus da glória, dessa palavra, através desse louvor, através da ministração, ó Deus, que vai ser proclamada nessa manhã, o Senhor possa fazer milagres acontecer. O Senhor possa visitar corações, possa visitar pessoas que estão necessitadas da tua palavra,
pessoas, ó Deus, que estão com dúvida nesse momento de pandemia, o que fazer, como ministro, como servo do Senhor, que nessa manhã o Senhor possa tocar corações, possa mover tudo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Tem muito mais bênção para você essa manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Legal, Senhor. Aleluia. Teu amor é grande, Senhor. Me atraiu, me alcançou, me constrangeu e me salvou, me libertou e me curou, me trouxe vida, me incendiou. O teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei, Jesus. És o meu maior amor. Aleluia, nós vamos proclamar o nome do Senhor. O teu nome vai ser glorificado. Aleluia. Me atraiu, me alcançou, me constrangeu e me salvou, me libertou e me curou, me trouxe vida, me incendiou. O teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei, Jesus. Jesus, o teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei, Jesus. És o meu maior amor. Aleluias. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. O teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei, Jesus.
nós vamos proclamar o nome do Senhor, nós vamos fazer a vontade dEle, não a nossa, porque esse amor é tão grande, que nos enche, e a gente não consegue viver sem esse amor tão grande. Vamos para a próxima canção. E essa é uma canção que eu escutei, e fala um pouco sobre o que vai ser pregado hoje. Mas essa música me chamou muita atenção quando a gente programou as canções. E eu vou cantar aqui para vocês. E eu quero que vocês reflitam sobre essa canção que me chamou muita atenção. Ela é algo que a gente não consegue imaginar, a gente não consegue pensar. É algo sobre Deus, é algo sobre a pessoa de Cristo mesmo. Você aí na sua casa, com a sua família, pense, reflita sobre essa canção. Oh, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Pensa. Oh, quem foi o seu conselheiro? Oh, quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. É tudo sobre ele. Aleluia. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, aleluia. Você é santo, 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 é santo, aleluia. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, santo, santo. Cante na sua casa. Santo, declare com a sua família aí na sua casa. Se
você está sozinho, declare sozinho mesmo, mas declare, abre sua boca e exalte esse Deus Todo-Poderoso. É tudo sobre Ele, nada é sobre nós. Tudo que nós fazemos é a vontade dEle, não é a nossa. Aleluias. Aleluia. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Aleluia. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, aleluia. Hosana nas maiores alturas, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Oh, aleluias. Porque dele, para ele são todas as coisas. É saber aonde é o nosso lugar. É depender dele. É ter a certeza da total dependência de Deus sobre as nossas vidas. É tudo sobre ele. Se o nosso coração não tiver com o desejo de adorar, de resgatar, de falar do seu amor, nada vai valer, nada vai adiantar. Se a nossa vontade, se o nosso querer for a vontade dele, se for o querer dele. Cante comigo essa parte. E declare na sua casa, na sua família, aquilo que você tem feito no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade, onde é que for que seja. Mas declare isso não somente agora, mas em todo o tempo. Aleluia. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. São todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós.
Glória a Deus, glória a Deus. Que presença de Deus maravilhosa essa, né? Essa manhã. Eu estava aqui refletindo e lembrando. Acordamos pensando um monte de coisas, mas acordamos respirando, acordamos vivos. Há um ano que já passou, e você já parou para pensar na quantidade de pessoas que morreram sem aceitar Jesus Cristo? Você já parou para pensar a quantidade de pessoas que você teve a oportunidade de falar de Jesus Cristo? Você já parou para pensar que a maior alegria da tua vida foi em conhecer Jesus Cristo? E tem gente que está indo, que já foi, sem conhecê-lo. Essa manhã nós vamos falar para você que você também é um missionário. Essa manhã a Secretaria de Missões, a Igreja de Cristo, a comunidade cristã vem dizer para você que você é um missionário. Você tem que falar do Messias, daquele que veio para salvar todo aquele que se havia perdido. Tudo que já não prestava mais, Jesus veio para salvar. E nessa manhã, 9 horas da manhã, a esse horário, você está aqui assistindo esse culto online, para que você possa entender de vez que ainda há tempo para você falar para alguém que Jesus te ama, para você falar para alguém o quanto Jesus é importante na vida dele. E só Ele pode fazer o milagre, só Ele pode lhe levar para o céu. Eu quero nesse momento convidar nosso querido pastor Ricardo Ribeiro. Esse Ribeiro essa família é abençoada para a glória de Deus. Ele faz parte do projeto, é assim, pastor? Poço de Jacó, onde vem abençoando muitas pessoas. E nós queremos orar essa manhã pela vida dele. Você que está em casa, prepara o teu coração para você ter certeza do teu chamado. Evangelista, meu chamado é cantar, meu chamado é pastorear, meu chamado é, sei lá. Mas eu tenho certeza que o princípio do chamado é falar de Jesus para alguém. Feche seus olhos, vamos orar pelo servo do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está teu servo que tu escolheu, separou desde o ventre da sua mãe, para ministrar, para levar, para ir a vidas necessitadas da tua palavra. Pai, nessa manhã, que o Senhor possa, Deus, abrir os nossos corações para que possamos entender a palavra que vem da tua parte. Que o Senhor possa abrir, abençoar a vida do teu servo no abrir de sua boca. Que essa palavra, ó Deus, possa visitar nossos corações como espada, Senhor, como flecha, ó Deus da glória, aos nossos corações, que venha nos impactar, que venha nos transformar, que venha nos edificar, que venha fazer com que o Senhor possa abrir os nossos olhos para entender o quão grande é o teu chamado em nossas vidas. Nos abençoa, abençoa todos que estão em casa. Ó Deus, que nada possa vir atrapalhar, ó Deus da glória, esse momento de edificação, de presença e de unção. Em nome de Jesus, nós te pedimos pela vida do teu filho, em nome do Senhor. Amém. Fique à vontade, servo do Senhor. Meus irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Quero dizer do privilégio e da satisfação de poder estar aqui, comunicando a palavra do Senhor e adorando junto com essa igreja que é a noiva de Cristo aqui nessa terra. Quero agradecer ao pessoal aqui da equipe de missão, ao Claudinho, a todos que fazem parte aqui. Que Deus abençoe. Obrigado pelo convite. Meus irmãos, eu quero também agradecer ao pastor da igreja, pastor Nazário, pela confiabilidade. Que Deus abençoe. E a todos os demais irmãos que estão aí acompanhando nesse momento e cultuando a Deus
por intermédio dessa transmissão. Quero convidar a todos para nós irmos ao texto de Atos dos Apóstolos, dessa feita o capítulo 16, já foi lido aqui no capítulo 2. É um texto bastante comum, bastante utilizado em cultos de missões, e quero falar nessa manhã sobre esse texto. Vamos ler a partir do versículo 9 até o versículo 34. Uma leitura um pouco extensa, mas precisamos dela para termos o contexto do que vai ser dito. Diz assim, Atos 16, 9. E Paulo teve uma visão de noite em que se apresentava um homem da Macedônia, orando e dizendo: venha a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, imediatamente procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para pregar-lhes o Evangelho. E navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a principal desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e permanecemos por vários dias nessa cidade. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde a oração costumava ser feita, e assentando-nos falamos às mulheres que ali estavam. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta às coisas que Paulo falava. Quando ela foi batizada em sua casa, nos rogou dizendo: se vós julgardes que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E ela nos constrangeu. E aconteceu que, indo nós à oração, uma certa jovem, possuída por um espírito de adivinhação, nos saiu ao encontro, ao qual dava grande lucro aos seus senhores, adivinhando. Esta, seguindo Paulo e a nós, gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos anunciam o caminho da salvação. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltando-se, disse ao Espírito: ordeno-te, no nome de Jesus Cristo, a sair dela. E ele saiu na mesma hora. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro tinha desaparecido, agarraram a Paulo e a Silas e os arrastaram ao mercado até os governantes. E tendo-os levado aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam demais a nossa cidade e ensinam costumes que não nos é lícito receber nem observar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los. Depois de dar-lhes muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse em segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e prendeu os seus pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros os escutavam. E repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão, e imediatamente todas as portas foram abertas, e as correntes de todos foram soltas. E acordando o carcereiro do seu sono, e vendo as portas da prisão abertas, desembainhou a sua espada, e ele queria suicidar-se, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz, dizendo: não faças-te mal nenhum, porque estamos todos aqui. E pedindo luz, correu para dentro, e tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e conduzindo-os para fora, disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles lhes disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe perguntaram a palavra do Senhor,
e lhe pregaram, melhor dizendo, a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E ele, tomando-os naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas, e em seguida foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, e colocou o alimento diante deles, e se alegraram, crendo em Deus com toda a sua casa. Oremos, meus irmãos. Pai, nós bendizemos o teu nome, te agradecemos e te glorificamos por tudo que tu és e por todos os teus feitos. Nesse momento nós pedimos a iluminação do teu Espírito sobre nós, para que não apenas preguemos a tua palavra, falemos a tua palavra, mas para que ouçamos a tua palavra. Fala conosco, fala com a tua igreja, com os irmãos que estão em casa, com aqueles que nesse momento ou em um momento posterior irão ouvir, irão também ser alcançados por essa palavra. Que o Senhor fale em cada coração de acordo com a tua vontade. Amém. Queridos irmãos, eu quero, nessas poucas 3 horas que nós temos aqui para pregar, brincadeira, esses minutos que nós temos aqui para falar, quero pregar uma mensagem com o tema fazendo o que temos que fazer. Como culto de missão, a igreja sempre é despertada para a obra evangelística, para a obra missionária, para o ID do Senhor. E hoje eu quero falar também um pouco sobre isso, sobre o que nós temos que fazer, ou melhor, sobre fazer o que nós já sabemos que temos que fazer. Nesse livro de Atos, no capítulo 16, nós temos esse relato da viagem missionária de Paulo, da sua chegada naquela região, e de como o Senhor, de uma forma sobrenatural, chama Paulo e a sua equipe missionária para irem a outra região que não era aquela. Paulo foi àquele lugar com o intento de pregar a palavra, foi com o intuito de levar o evangelho àquela região. Mas o Espírito do Senhor lhe impediu. Se nós lermos o texto, nós vamos entender claramente os versículos anteriores, que o Espírito do Senhor lhe impediu de pregar naquela região. E, abrindo já um parêntese aqui, o que eu vejo é que nós nem sempre, ou na maioria das vezes, nunca estamos preparados para o não do Senhor. Nós estamos preparados para o sim, até para o espera, que também a gente esperneia. Quando Deus diz espera, a gente, mas por que não é agora? A gente é imediatista e a gente quer o agora. A gente está preparado para o sim e algumas vezes está preparado para o espere, mas a gente raramente está preparado para o não. E Paulo e sua equipe não estavam preparados para o não como nós nem sempre estamos. Então Deus precisou confirmar que era não de uma outra forma. Não. O que é estranho, porque a intenção de Paulo era pregar. A intenção de Paulo era levar o nome de Cristo até aquela região. Mas o que às vezes nos é estranho, meus irmãos, às vezes é a vontade de Deus. Em alguns casos a vontade de Deus é estranha. De alguma forma nós vamos entendê-la, mas nem sempre entendemos hoje. Às vezes o hoje é estranho, mas nós vamos entendê-la amanhã, porque a vontade de Deus, ela supera até mesmo a nossa falta de compreensão. Mas quando Paulo entende, quando aquele homem disse, passa a Macedônia, atravessa a região da Macedônia, vem aqui e nos ajuda. Então Paulo e a sua equipe concluíram que o Senhor estava lhes chamando para outra região. E aí o texto prossegue,
E nós vemos Paulo chegando na região de Filipos, que era o que hoje é a divisão entre a Europa. Talvez ali fosse para hoje uma das primeiras cidades que hoje é a Europa. Então Paulo vai ali, o Espírito lhe direciona para ali, para que ele ali cumpra o chamado de pregar o Evangelho. Então, como eu dizia aos irmãos, a vontade de Deus parece estranha, mas ela é a vontade de Deus. E nem sempre quando Deus nos chama para algo, ou Deus nos diz algo, o negócio vem bem explicado, vem bem mastigadinho. Às vezes é um passo por fé. E Paulo obedeceu, seguiu na direção que o Senhor lhe conduzira. E o propósito do Senhor era que uma igreja nascesse naquela região. Uma igreja eficaz nascesse naquela região, que nós vamos ver que depois essa igreja que nasceu também ajudou muito ao ministério de Paulo. Versículo 11, se você está aí com a sua Bíblia aberta, ou melhor, vamos aqui do versículo 13. Nós vamos entender o que eu quero chamar aqui de o primeiro ponto dessa mensagem. Alguns irmãos que às vezes costumam anotar, costumam rascunhar aí o que está sendo dito. Versículo 13 diz assim: no sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde a oração costumava ser feita. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali estavam. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta às coisas que Paulo dizia. Verso 15: quando ela foi batizada em sua casa, ela nos rogou, dizendo: se vós julgais que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Algumas versões dizem. Bom, aqui começa o que nós chamamos de o nascimento da igreja de Filipos. A igreja que alguns anos depois Paulo escreve a carta aos Filipenses. Essa igreja está nascendo aqui, nessa incursão missionária. E quando Paulo chega ali, Paulo tem uma audiência de mulheres em um lugar que para eles era comum fazerem orações à beira do rio. Mas para nós, constitui-se para a igreja hoje, ir à beira do rio, um chamado a nós deixarmos o nosso comodismo. Porque aqui dentro do templo, aqui nas quatro paredes, rodeado de todos esses recursos, uma banda boa, linda como essa, tocando, músicos, sonoplásticos, isso aqui nos dá comodidade, meus irmãos. Isso aqui nos dá comodidade, não para pregar, mas para ficar aqui. Então, quando Paulo vai à beira do rio, Paulo tinha um grupo de mulheres que se reuniam ali, e ali se costumava fazer orações. Em algumas versões, algumas traduções dizem que aqueles eram um lugar onde se costumava orar. E é exatamente para ali que Paulo vai. Lembra que o varão macedônio apareceu para ele numa visão e disse: venha. Então Paulo vai até ali e ele pregava para aquelas mulheres. Eu não vou entrar aqui no mérito, mas as mulheres sempre tiveram lugar de destaque no anúncio de Cristo, sempre na igreja primitiva e ao longo da história, né? Então, quando Paulo prega, tinha uma mulher ali chamada Lídia que ouviu a palavra, mas o texto diz que essa mulher adorava a Deus. Como essa mulher adorava a Deus? E no versículo seguinte, ou nas palavras seguintes do versículo, essa mulher parece ainda não ser convertida. A explicação para isso é que ela era uma mulher piedosa. Ela era uma mulher que cria em Deus, mas que ainda não tinha se convertido ao Evangelho. Então, meus irmãos, o desafio da igreja, desafio dessa igreja, dessa comunidade de fé, igreja de Cristo,
e de todas as outras igrejas, em todos os lugares, é levar o evangelho que converte. Porque há muitas pessoas achando que conhecem a Cristo pelo fato de serem piedosas, achando que são salvas pelo fato de terem boas obras, achando que são salvas pelo fato de serem religiosas. E isso não garante salvação. A salvação só acontece, só é startada na vida de alguém quando o evangelho é pregado, anunciado. E como disse Martinho Lutero, nós levamos a mensagem aos ouvidos, mas Deus tira dos ouvidos e leva ao coração. E aí a conversão. Se você analisar, diz o texto que Paulo pregava e Lídia ouvia e Deus abria o coração. Então, se eu pudesse chamar isso aqui, eu chamaria de procedimentos da conversão, ou procedimentos iniciais da conversão. Primeiro, é preciso que haja quem pregue. Paulo pregou. Segundo, é preciso que tenha alguém para ouvir, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Segundo, é necessário que haja uma ação do Espírito Santo no coração do ouvinte. Quando há esse conjunto de três coisas, irmãos, então vai haver naturalmente conversão. A igreja prega, o ouvinte está ouvindo e o Espírito Santo está agindo no coração do perdido para receber essa palavra. Então é preciso que essa igreja saia daqui, como eu disse, isso aqui nos dá comodidade, todo esse aparato nos dá comodidade, mas a nossa missão não é só aqui, ela é lá fora. Ela precisa ir à beira do rio pregar, ela precisa ir nos lugares perigosos, nos lugares onde ninguém mais quer ir. Essa tarefa é da igreja, porque se a igreja for pregar, alguém vai ouvir e o Espírito Santo vai convencer. Amém, meus irmãos? Então, nesses versículos eu quero dizer isso, que a igreja tem uma missão que lhe chama a deixar de lado a comodidade. O templo é bom, esse lugar é bom, isso aqui cumpre um propósito, sim, mas não é tudo. No versículo 15, nós vemos que essa mulher é batizada, e aqui nós vemos como nasceu a primeira igreja de fato ali. Nasce uma igreja a partir de que alguém creu na mensagem do evangelho e que essa fé é confirmada com o batismo. Lídia é batizada e toda a sua casa. Então nós temos aqui a primeira igreja naquela região, uma igreja em uma casa. O que parece hoje ser muito parecido com a nossa realidade. A igreja é mais em casa do que aqui no templo. Na vivência, porque na prática sempre deveria ter sido assim. A igreja deveria, ou nossa casa deveria, ou deve ser uma igreja. A nossa vida é uma igreja. Só que quando a gente diz assim, eu sou igreja, e às vezes as pessoas usam essa desculpa para não congregar. E aqui tem uma linha bem sensível, que nós às vezes pensamos, eu sou igreja, se eu sou igreja, então eu não preciso cultuar, eu não preciso congregar, melhor dizendo. Mas, biblicamente, esse conceito de que você é a igreja sozinho, não é correto. Porque eu só posso ser igreja quando eu estou do lado de outra pessoa que é a igreja. Biblicamente, esse é o conceito. Então, essa pandemia, de alguma forma, nos trouxe a essa realidade das raízes da verdadeira igreja. Que ela é uma igreja em casa, mas não é uma igreja só. Não é uma igreja que não se congrega. Eu sou a igreja como indivíduo, mas não posso ser uma igreja sozinho, isolado. Porque, biblicamente, uma igreja só é igreja quando os pecadores convivem juntos em comunidade, na esperança do retorno da glória do Messias, que um dia foi, mas que virá nos buscar. Amém? Não você é a igreja. Você pode estar privado de estar aqui no templo hoje, como já esteve em alguns momentos.
mas você é uma igreja, a sua casa é uma igreja. Isso significa que aí é um lugar de comunhão, isso significa que aí é um lugar de adoração, isso significa que aí na sua mesa pode ter palavra de Deus, os pais com os filhos, pode ter momento de adoração, momento de louvor, porque nós, enquanto indivíduos, somos igreja, e quando estamos juntos, somos um corpo de Cristo, que é a igreja universal, que é a igreja invisível por todos os lugares onde existem pessoas. E a nossa missão é levar esse evangelho adiante, a nossa missão é levar essa mensagem adiante. Quando a mensagem chegou lá em Lídia, na casa dela, nasceu a primeira igreja. E eu quero, antes de continuar aqui, frisar quais são os propósitos da igreja. Em termos de ministério, nós podemos dizer que a igreja tem 3 propósitos. 3 propósitos. Quantos propósitos, irmão? Aí na live tem alguém respondendo? A igreja nasce primeiramente sem templo, mas ela congrega. A necessidade do templo veio posterior, porque a igreja cresceu numericamente, mas primeiro ela cresceu espiritualmente. Primeiro ela foi edificada e depois se expandiu. Então, com relação a ministério, a igreja tem 3 propósitos. O primeiro é em relação a Deus. O primeiro ministério da igreja é em relação a Deus. Que ministério é esse? O ministério da adoração. A igreja, quando se reúne para adorar, ela não está cumprindo o que a gente ouve muitas vezes, né? Na igreja que eu pastoreei, a gente falava muito isso. Vamos ouvir o louvor, porque o louvor vai nos preparar para o principal momento do culto, que é a hora da palavra. Mas o louvor, meus irmãos, não é apenas uma preparação para algo que vai acontecer. O louvor em si cumpre o seu propósito de adoração a Deus. O momento do louvor não é só preparando para algo que vem depois dele, não. O momento do louvor em si é o ministério, o principal, ou o primeiro ministério que a igreja tem em relação a Deus, que é a adoração, que é o serviço. Então a adoração é servir, porque a palavra original, ou a mais próxima que a gente tem, é uma palavra que é avodar, que é seguir, que é servir prostrado. Então o ministério da igreja em relação a Deus é a adoração, é servi-lo prostrado, é servi-lo com os nossos cânticos. Até há uma orientação de Paulo aos irmãos de Colossos, capítulo 3, versículo 16. Ele diz aos irmãos: cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Então o primeiro ministério da igreja é a adoração. Paulo também, escrevendo aos Efésios, capítulo 1 e versículo 12, Paulo diz que Deus nos destinou, nos escolheu em Cristo, para que sejamos para o louvor da sua glória. E quando eu digo adoração, eu citei o exemplo do momento do louvor na igreja. Mas se nós somos igreja, o nosso louvor ou a nossa adoração não se resume a esse momento. A nossa adoração está na vida, está depois que a gente termina a live e vai embora para casa. O ministério da adoração, ele não para. É quando você está aqui, é quando você sai daqui. A adoração deve ser prestada a Deus com a nossa vida. Segundo propósito da igreja, lembra que eu estou falando que a igreja nasceu lá na casa de Lídia. E para que nasce a igreja? A igreja nasce porque ela tem propósitos a cumprir. Primeiro é adorar a Deus, como nós já acabamos de falar. O segundo, não é mais um ministério em relação a Deus, mas a igreja tem um ministério em relação ao mundo, aos que estão lá fora. E como foi dito aqui, é um culto de missão e nos lembra, o culto de missão nos lembra o quão nós somos responsáveis pelo que está acontecendo lá fora.
Não é o que foi dito aí na mídia ultimamente, que a igreja tem culpa nisso, na pandemia. Não, eu estou dizendo que a igreja tem responsabilidade com o que diz respeito ao mundo lá fora. Porque Deus deu esse ministério à igreja. Deus deu à igreja o ministério de evangelismo. É claro que, se falando de dons, existem dons específicos, existem dons de evangelista, mas a igreja não precisa de um dom para evangelizar, porque ela já tem uma ordenança. Ide, vão, ensinem. Mateus capítulo 28, versículo 19, é um chamado para que os discípulos vão e façam discípulos por todas as nações. E nós somos os discípulos de Cristo, somos os discípulos do Senhor. O nosso chamado é ir e fazer discípulos, proclamar o evangelho. Esse é o principal ministério da igreja com relação ao mundo: pregar o evangelho ao mundo, testemunhar de Cristo ao mundo. Mas junto com o ministério de evangelismo que a igreja tem, está ligado a ele, atrelado a ele, o ministério da misericórdia. Como a igreja consegue evangelizar sem sequer ajudar ninguém? Essa é a pergunta. A igreja, eu não estou falando da realidade daqui, até porque eu não conheço, né, a realidade dessa comunidade, mas eu estou dizendo de uma forma geral, como a igreja evangeliza sem ajudar. Porque o ministério da misericórdia está totalmente ligado ao de evangelismo. E nesse momento aqui que a igreja está vivendo, é um momento de mais se enfatizar o ministério da misericórdia atrelado ao evangelismo. A igreja fala do amor de Cristo, mas a igreja socorre os aflitos. A igreja fala do amor do Senhor para com o perdido, mas a igreja chega junto para socorrer os necessitados. Então esse ministério é o ministério da igreja em relação ao mundo. Ministério de evangelizar, mas é o ministério também de exercer misericórdia, de levar o pão para o faminto. Não era esse o ministério de Jesus, quando abre-se a palavra lá em Isaías e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. E aí ele segue dizendo uma lista de coisas para a qual ele foi chamado. Não está incluso lá levar o evangelho aos perdidos, não está incluso lá pregar o evangelho aos pobres, não está incluso lá pregar a liberdade ao cativo, socorro. Então, meus irmãos, essa é a segunda missão, o segundo propósito da igreja. O primeiro é em relação a Deus, que é a adoração. O segundo ministério, o propósito da igreja, é em relação ao mundo: evangelizar e exercer misericórdia. E em terceiro, a igreja tem um propósito em relação aos crentes. Percebe que a igreja tem um propósito em relação a Deus, fora da nossa dimensão, em relação ao mundo que está ali fora, e em relação aos crentes que estão aqui dentro. Em relação aos crentes aqui, é edificá-los. A igreja existe para adorar a Deus, a igreja existe para evangelizar, para exercer misericórdia no mundo, e a igreja existe para edificar aqueles que receberam a palavra, creram e agora estão aqui ouvindo. E para a igreja cumprir essa tarefa, Deus deu dons a essa igreja. Que diz Paulo lá em Efésios 4, 12 e 13, que Deus deu dons à igreja a fim de que ela seja edificada, até que todos alcancem a unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Isso é edificar. Então isso isso desmantela aqui o que às vezes nós como crentes, eu mesmo usei isso como desculpa há muito tempo. O meu papel é evangelizar lá fora. Se converteu, agora eu cumpri a minha parte. E não é verdade, irmãos. A igreja deve pregar, a igreja deve alcançar o perdido, mas depois que ele é alcançado, a tarefa ainda está inacabada. A igreja tem a responsabilidade de edificá-lo. Edificá-lo com a palavra, na comunhão, deve integrá-lo à comunidade, para que assim ele cresça e seja edificado,
E essa tarefa da edificação, ela é uma tarefa que não tem prazo de validade, porque todos os dias nós crescemos, aprendemos, somos edificados, aprendemos algo novo na palavra. Então, a igreja hoje nos dá todo esse aparato, mas não é para nos dar a comodidade a ponto de não fazermos nada. Ela nos dá isso tudo, a igreja tem isso tudo, esse equipamento, tudo à disposição, para que o evangelho saia dessas quatro paredes, alcance a casa de quem está ouvindo, como está alcançando agora, e depois para que a igreja use todo esse ferramental para edificar a vida de quem creu nessa palavra. Amém, meus irmãos? Então vamos seguir. Muito bem. Então, a palavra do Senhor chegou ali, naquela região de Filipos. Lídia creu, foi batizada, a sua casa se converteu. E aí nós vimos o papel da igreja, que é necessário que haja quem pregue, haja alguém que ouve e haja a ação do Espírito Santo para converter. E então nasce uma igreja a partir disso. E quando a igreja nasce, ela nasce com propósitos. O primeiro é a adoração, o segundo é evangelismo e misericórdia, e o terceiro é com relação aos irmãos, a edificação da igreja, ao ensinamento da palavra, a comunhão, a tudo aquilo que envolve o crescimento espiritual de um membro desse novo crente que está integrado nessa comunidade. Então, quando nós falamos de missão, meus irmãos, a missão da igreja é a missão de Cristo. A igreja não tem uma missão à parte. A minha igreja tem uma missão. Não tem denominação, não tem igreja, não tem ministério algum desligado do ministério de Cristo. A missão da igreja é a missão de Cristo. E qual é a missão de Cristo? A missão de Cristo é reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Tudo aquilo que o pecado tocou, a missão de Cristo é reconciliar consigo mesmo. Desde Adão, desde a queda do homem, tudo de lá para cá foi atingido, foi tocado, foi deslocado pelo pecado. A missão de Cristo é reconciliar consigo mesmo todas as coisas que o pecado tocou. E a missão de Cristo é a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Reconciliar com Cristo todas as coisas. Por isso que a igreja recebeu também o ministério da reconciliação. Então, a minha missão como crente é pregar o evangelho? Mas é também cuidar da natureza. Minha missão como crente é anunciar que Cristo vem? Sim, mas é também cuidar, por exemplo, da limpeza da cidade. O lixo lá jogado na rua é da conta da igreja. O mendigo que dorme na beira da calçada, ao relento, é da conta da igreja. Aquilo que a gente só vê como um problema público, isso é um problema de administração. Não, isso também é da conta da igreja. Porque tudo aquilo que está fora do lugar, a igreja recebeu o ministério da reconciliação, para que isso volte a lugar, para que eles vejam Cristo através das ações da igreja, e que a igreja, através de Cristo, haja na cidade, mostrando pelas suas obras e confirmando a fé que ela tem. Então, a missão de Cristo é reconciliar. A missão da igreja é levar a mensagem da reconciliação. Muito bem, vamos então ao versículo 17. Eu já quero ir para o final. Versículo 17 diz assim: estava seguindo a Paulo e a nós uma moça que gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. Percebam, meus irmãos, que aqui há claramente uma manifestação demoníaca. Uma moça que era escrava, e escrava duplamente. O versículo seguinte diz que ela era escrava dos seus senhores, homens que se utilizavam do dom ou daquilo que aquela moça tinha, possessa por um espírito, para terem lucro com as adivinhações dela.
Então, além de escrava de Satanás, ela era escrava desses homens. E o que ela dizia? Quando Paulo ia para a oração, ia lá para a beira do rio pregar, Paulo ouvia aquela mulher gritar: esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são verdadeiros, eles são homens de Deus, é verdade, tudo isso aí que eles estão dizendo. Mas houve uma hora que Paulo se enfastiou disso, que Paulo se cansou de ouvir isso. E a primeira pergunta que eu faço ao texto é: mas qual o problema? Qual o problema de Paulo ter se incomodado com a declaração daquela mulher ou do demônio que a usava, se era tudo verdade? Porque o que ela disse foi que esses homens que anunciam o caminho da salvação, eles são homens de Deus, eles são servos do Deus Altíssimo. Então o demônio ali está dando testemunho de que o que eles fazem é verdadeiro. Por que que Paulo se incomoda? Então, se você gosta de anotar, anote aí, você já vem anotando. É que nós precisamos ter cuidado, porque às vezes, por trás dos elogios, existem segundas intenções. Enquanto aquela mulher elogiava Paulo, a intenção dela não era apenas dizer que a obra deles era verdade. Era fazer com que as pessoas confundissem a arte que ela praticava, o ocultismo em que ela vivia, com o evangelho que Paulo pregava. Como se tivesse conexão um com o outro. Olha, isso é verdade. Então dá a entender que, vamos dizer que o ouvinte desatento ia dizer assim: então esse evangelho que Paulo prega e o ocultismo que essa adivinhadora pratica, deve ser a mesma coisa, porque um está elogiando o outro. Mas esse elogio não era verdadeiro, ele tinha uma segunda intenção. Qual era? Era fazer com que a mente dos ouvintes fosse confundida. Como se as práticas das religiões greco-romanas na época, como no caso o ocultismo, era uma prática legal, que se podia praticar e que era equivalente ao evangelho que Paulo pregava. Então Paulo para como quem diz assim: epa, peraí, não há nenhuma comunhão do evangelho de Cristo com a prática oculta das trevas. Então Paulo estende a mão ali, ora, ordena, e aquele demônio vai embora. Paulo expulsa esse demônio, e aqui começa a grande problemática na vida de Paulo ali naquela região. Não vamos mais nos aprofundar tanto, porque o tempo corre, mas no versículo 22, vem aí o primeiro resultado de Paulo fazendo a obra. O que é que Paulo tem como recompensa? E o que nos faz perguntar, meus irmãos, por que às vezes nós buscamos tantas recompensas para fazer a obra do Senhor? Eu digo nós, eu poderia até corrigir, eu digo eu, pessoalmente. Por que às vezes eu faço a obra do Senhor, às vezes na intenção de que tem uma recompensa no final, que na verdade tem, mas ela não é aqui. Então quando Paulo expulsa esse demônio, aí vem toda a história que os irmãos conhecem. Os senhores daquela mulher ficaram indignados, então levaram Paulo para serem acusados diante dos magistrados. Paulo é açoitado e Silas despidos em praça pública. E aquilo parece vergonhoso, e que de fato é vergonhoso. Mas, depois de açoitado, e outra, meus irmãos, Paulo não leva 2 chicotadas, 2 cinturãozadas, não. Paulo recebe a sentença da lei romana, e a sentença era 40 chibatadas menos uma. Os judeus contavam assim para não correr o risco de quebrarem a lei, de passarem de 40, então eles contavam 40 menos uma, que é para não ter perigo de passar das 40. Então 39 açoites Paulo e Silas levaram ali. Se você quer anotar, anote aí essa pergunta. Mediante a todo esse cenário, Paulo fazendo a obra do Senhor, sendo açoitado, Silas também,
fazendo a missão que Cristo lhes comissionou, eu pergunto, qual a estrutura que o Evangelho tem produzido na nossa própria vida? Porque na vida de Paulo está claro que se o Evangelho não tivesse produzido uma estrutura nesse homem, como ele poderia suportar tamanhas injustiças, né? Mas a glória do Evangelho era tão maior no entendimento de Paulo que aquele sofrimento era considerado nada. E por isso a pergunta, meus irmãos, nós como igreja do Senhor, que estrutura o Evangelho tem produzido em nós, a ponto de sermos insistentes, resilientes na tarefa de pregar o Evangelho, ainda que suportemos ou que a igreja passe a sofrer perseguições. Porque perseguições a igreja já enfrenta, talvez não aqui, mas perseguições como essa de Paulo, os missionários por aí afora já enfrentam. Sendo açoitados, sendo presos, sendo mortos, espancados. Então a pergunta é, se essa perseguição chegar aqui, que estrutura o Evangelho já produziu em mim como cristão, para continuar pregando, a despeito de tamanha perseguição que possa acontecer comigo. Então, meus queridos, é algo a se pensar. Essa pandemia trouxe um transtorno muito grande, é enorme. Mas nossa fé em Cristo deve permanecer inabalável, inalterada. Até porque se cremos que Cristo está no controle, nada está acontecendo sem que a sua vontade soberana esteja sendo executada, né? Mas o problema é que na nossa mente isso está lá. Nós cremos que Deus é soberano, que Ele está no controle do mundo, de todas as ações. Só que há uma distância entre a mente e o coração. E talvez essa é a condição de muitos de vocês que estão aí em casa agora. Há uma distância entre mente e coração. Na mente nós temos a palavra que diz: Deus está no controle. Mas no coração, a ansiedade. Mas como será amanhã? Mas eu quero dizer uma palavra de Deus para a tua vida. Esse Deus que assumiu o controle da história, esse Deus que assumiu o controle da sua vida, não vai deixar que nada aconteça sem que coopere para o seu bem. Descanse no Senhor e que toda ansiedade, todo medo, todo sentimento de angústia seja retirado. Que dê lugar à calma, à paz, à tranquilidade, ao gozo que o Espírito do Senhor concede. Receba essa palavra, receba essa calma do Senhor, receba essa segurança do Senhor. Não vai acontecer nada que não seja do governo soberano de Cristo sobre o mundo e sobre a sua igreja e sobre a sua vida. Então, meus irmãos, versículo 23. Agora eu vou terminar. O tio Cláudio já olhou para mim e fez assim, ó. Versículo 23. Paulo é açoitado e além de açoitado ele é preso. É jogado na prisão. Está ali, quem sabe, para quem olha de fora, diz: rapaz, não existiria nada mais vergonhoso para um missionário que prega o Evangelho, ser açoitado, despido e depois preso, publicamente. Mas aí vai o outro ponto da lição. Se as nossas percas, aliás, um outro ponto da pregação, né, que é uma lição para nós. Se as nossas percas forem ganho para o Evangelho, elas não foram perca, foram ganhos. Se as nossas percas forem ganho para o Evangelho, repito, elas não foram percas pessoais, foram ganho. Porque quando Paulo é preso, lançado na prisão, haviam pessoas lá que só poderiam ser alcançadas pelo Evangelho, como foram se Paulo fosse preso, se Silas fosse preso. Então, meus irmãos, a observação que eu quero fazer aqui é que às vezes até a nossa vergonha coopera para o bem e para o proveito do Evangelho. Até as coisas que dão errado para nós cooperam para o bem e para o propósito de Cristo.
A pessoa mais importante da história não sou eu, não somos nós, nem mesmo é a igreja. A pessoa mais importante da história é Cristo. Todas as coisas devem convergir para a glória do nome dele, ainda que isso custe às vezes nosso conforto ou o nosso bem. Então, quando Paulo chega na prisão, haviam vidas lá para serem alcançadas. Esse era o propósito. E é por isso que Paulo sofreu tamanhos açoites e prisão, para que o evangelho ganhasse. Paulo sofreu percas para que o evangelho ganhasse. E aqui é o ponto da mensagem. No versículo 23 eu vejo isso. Se nós perdemos, mas se as nossas percas forem ganho para o evangelho, elas não foram percas para nós, elas de fato foram ganhos. Porque no fim, o benefício maior é para Cristo, é para o evangelho de Cristo. Naquela prisão, Cristo foi mais glorificado do que se Paulo tivesse solto. Essa é a verdade. Não é também um discurso insensível, de que parece que a igreja tem que viver sofrendo. Não é. Mas quando ela sofre, é para o bem do evangelho. Versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam. E aqui eu quero concluir dizendo que as circunstâncias nunca têm a última palavra na vida do crente. Vou repetir isso aí para você que está em casa, está ouvindo. As circunstâncias nunca têm a última palavra na nossa vida. As circunstâncias às vezes nos levam a fechar os olhos para a esperança que há depois. Mas elas não podem ter a última palavra. Pelas circunstâncias, Paulo e Silas foram jogados ali, na prisão interior. Eram esses 3 tipos de prisões que os romanos usavam para torturar os seus prisioneiros. Era o cárcere, era a prisão normal e a prisão interior, que era essa que Paulo foi lançado. A prisão interior era um calabouço escuro, onde o prisioneiro não sabia se era dia, se era noite, porque ele não via a luz do sol. E isso era uma espécie de, não sei como chama aquela prisão que o preso está lá e é adicionado um castigo mais ainda para ele lá. Prisão perpétua. Ele está lá e é adicionado um castigo maior. Ele vai lá para a solitária, né? Solitária. Era mais ou menos isso que se fazia com um prisioneiro que era lançado no cárcere interior, ou na prisão interior. Ele ficava lá no escuro, como diz o Matuto aqui, de tacar dedo no olho. Porque isso era parte do castigo. Então imagina aí, você dormir e acordar no escuro, como se estivesse assim com os olhos fechados, sem saber que hora é. Um dia ou 2 talvez não dê tanto, mas uma semana, um mês, mexe com o psicológico, né? Então Paulo estava ali no escuro, mas ele estava lá com Silas adorando ao Senhor. E um ponto aqui que eu não tenho mais como explicar, eu quero que você grave aí, é que a oração abre a porta, mas a adoração abre todas as portas. É claro que não tem distinção. A oração, ela contém a adoração também. Mas se nós analisarmos esse ponto, e Atos 12, quando Pedro também foi preso, a igreja estava orando por ele em casa. Enquanto a igreja orava, o Senhor enviou um anjo lá na prisão, abriu as portas, o anjo passou no meio dos soldados que guardavam Pedro, abriu a porta, tocou na arguilha de Pedro, mandou Pedro levantar e trouxe Pedro para fora. Pedro passa no meio dos 16 soldados, que eram 4 quaternos de soldado, está lá em Atos 12, e Pedro sai. Só que Pedro estava pensando ainda que era uma visão. Então, enquanto a igreja orava, a oração abriu a porta para Pedro. A porta da prisão foi aberta para Pedro. Mas enquanto Paulo e Silas adoravam aqui no capítulo 16, as portas das prisões, todas foram abertas. Então, meus irmãos, a adoração ao Deus poderoso, ela pode mover coisas
inexplicáveis aqui embaixo. Não é o poder da oração, não é o poder do louvor, é o poder do Deus a quem nós louvamos, a quem nós oramos, a quem nós adoramos. Enquanto Paulo e Silas adoravam, o Senhor abriu a porta da prisão de todos. E quando isso aconteceu, o carcereiro pulou lá, atemorizado, e quando viu todas as portas abertas, ele tirou a espada da bainha e quis tirar a vida. Porque havia uma sentença romana sobre o prisioneiro. Aliás, sobre o carcereiro. Se uma dessas vidas fugirem, se uma dessas vidas saírem, a vida dele deve ser paga com a sua. Então a vida do carcereiro agora estava correndo perigo. Então ele sabia que seria morto, então ele puxou a espada e disse: mais cedo ou mais tarde eu vou morrer. E quando ele tira a espada para matar-se, alguém grita lá do fundo da prisão mais escura, da cadeia mais escura: ei, carcereiro, não faças nenhum mal contra a tua vida. Glória a Deus. Não faças nenhum mal contra a tua vida, porque todos nós estamos aqui. Meus irmãos, esse foi o estopim que Deus usou para que o carcereiro viesse se render a Cristo e ao Evangelho que Paulo e Silas pregavam. E o último ponto dessa mensagem é: quem tem intimidade com Deus enxerga no escuro. Quem disse para Paulo que aquele carcereiro ia se matar? Paulo estava na prisão na cela mais escura. E o carcereiro estava em outro compartimento, em outro cômodo da prisão, porque o carcereiro não fica preso junto com os presos. Quando ele veio e viu as portas abertas, ele quis tirar a própria vida. Mas quando ele olhou para dentro, perceba que o texto diz que todo mundo estava lá, mas era escuro, a ponto de o carcereiro não ver ninguém. E por ele não ver ninguém, ele concluiu: todo mundo fugiu, então o Império Romano vai decretar sentença de morte para mim. Antes que isso aconteça, eu vou logo dar cabo da minha vida. Mas quando ele ia fazer isso, alguém gritou lá do fundo da prisão escura e disse: não faças nenhum mal contra a sua vida, porque todos nós estamos aqui. Meus irmãos, eu quero dizer isso aqui para essa igreja. Nós precisamos cultivar a intimidade com Deus a ponto que a gente venha enxergar no escuro. Ninguém disse para Paulo que aquele homem ia se matar. Ninguém disse para ele que ele estava com a espada na mão. Mas Paulo enxergou pelo Espírito. E quem tem intimidade com Deus, com o Espírito Santo, enxerga até mesmo no escuro. E Paulo disse: não tire a sua vida, porque todos nós estamos aqui. E aí vem o desfecho da história, que o carcereiro vem e pergunta o que ele deveria fazer. E aí Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Que essa igreja desenvolva essa intimidade com Deus a ponto de enxergar no escuro, a ponto de ver, de enxergar, de ser sensível a pessoas que estão a ponto de fazer aquilo que o carcereiro ia fazer. Pessoas que estão a ponto de desistir da própria vida. Mas a igreja, essa igreja, você, meu irmão, que está aí em casa, tem a palavra de esperança, tem a palavra da vida que se sobrepõe à morte, que quer bater na porta de muitas pessoas. O Evangelho tem e é a esperança nesse momento de crise. O governo pode até não ter essa esperança, mas a igreja tem. A palavra de Cristo tem.
ela é esperança para todos aqueles que estão desalentados agora, para todos aqueles que nesse momento já perderam a perspectiva de viver. Meu irmão, a palavra nos mostra que há luz além dessa escuridão, porque há uma vida no Espírito que nos dá propósito para viver. Essa é a palavra. Ouça a voz do Senhor. Seja uma igreja eficaz, seja uma igreja que prega, que testemunha de Cristo, mas uma igreja que também socorre o aflito. Seja uma igreja adoradora aqui, mas também lá fora. Seja uma igreja que ajuda a edificar os novos membros, que ajuda a edificar os irmãos dessa casa, dessa igreja. E eu quero orar com vocês, pedindo ao Senhor que nos dê graça para viver essa palavra. Pai, nós te glorificamos, Senhor, pelo momento dessa palavra, de anunciarmos as verdades do Evangelho, de anunciarmos, Senhor, aquilo que é a missão da igreja, que é a missão de Cristo, reconciliar consigo o mundo, todas as coisas, inclusive o homem. Pai, que essa igreja possa ser luz para essa cidade, como tem sido, e que possa ser ainda mais eficazmente, Senhor, e com as obras, as atitudes de cada membro, possa testemunhar Cristo para essa cidade. Que cada membro isolado, onde ele estiver, que as suas ações sejam missionais, que as suas ações sejam propositais, Senhor, na rua, em casa, na vizinhança, em tudo que formos fazer, como já foi dito aqui, que nós sejamos missionais, que nós sejamos intencionais no que estamos fazendo, a ponto de que Cristo seja revelado, Cristo seja mostrado a quem quer que faça parte do nosso círculo de relacionamento. Que as pessoas vejam Cristo em nós, cuidando dos nossos filhos, que as pessoas vejam Cristo em nós, cuidando do bem-estar da cidade, socorrendo o aflito, pregando o evangelho ao pobre, tendo ações que mostrem que esse Cristo que nos salvou para as boas obras. Pai, nós oramos nessa manhã, pedindo por esse crente que está aí, do outro lado, Senhor, ouvindo. Pai, que o Senhor traga o bálsamo refrigerador sobre o coração dele. Traga, Senhor, a paz, a calma. Não deixe, Senhor, que as circunstâncias desses últimos dias possa parecer que ela tem a última palavra na vida desse irmão, na vida dessa irmã. Não deixe que as circunstâncias desses momentos em que estamos vivendo, onde o mundo sofre, o mundo geme, mas ele geme aguardando, na ardente expectativa, pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo vive dores de parto, e a dor de parto ela é ruim no momento, mas ela é uma dor carregada de esperança. Oh glória! Porque aqui está para dar a luz, está doendo, está sofrendo, mas quando der a luz, ela vai sorrir. Pai, o mundo está em dores de parto, quem sabe, mas a esperança da glória, do nascimento, da volta, do retorno do Messias, é um sinal que nos dá esperança. E que haja esperança nessa casa, que haja esperança em cada lar onde essa transmissão está chegando, na família pastoral dessa igreja. Ajuda os teus filhos, Senhor, sustenta, Pai, aquele que tem o cajado para cuidar dessa igreja, que também é atacado, que também é frágil, Senhor, mas a tua palavra fortaleça essa família, fortaleça o pastor dessa congregação, fortaleça toda a equipe que trabalha junto com ele, fortaleça cada membro dessa casa, Senhor, para que nós possamos enxergar que as circunstâncias não têm a última palavra na nossa vida. A última palavra é de Cristo, e ela é de esperança. Ela é uma palavra de que a noite escura vai passar, e que nós receberemos o vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado. Assim, Senhor, nós oramos, agradecendo a Ti, que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Cristo. Amém.
Amém, glória a Deus. Depois de uma palavra linda, uma bênção da parte do Senhor aos nossos corações, Pastor Ricardo, nós só queremos agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco para falar da palavra do Senhor, em nome da Secretaria de Missões da Igreja de Cristo, em nome do pastor Assis Nazário. Nós queremos te agradecer por tudo e vamos continuar orando por você, que Deus possa abençoar a sua vida, seu ministério ainda mais, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado mesmo, ficamos muito felizes. E vocês aí que estão em casa, em nome do Senhor Jesus, faltam algumas coisinhas para a gente finalizar, não é? Eu só queria agora lembrar vocês que, aí ó, rapaz, o negócio aqui tá muito chique, eu tô alegre demais porque o negócio tá chique, rapaz, aqui. Aí de lado, ó, tem a conta, a agência da Igreja de Cristo. Se você quiser depositar a sua oferta, fazer uma transferência, depósito, ou o seu dízimo, tá aí a conta, tudo bonitinho, da maneira que tem que ser, tá? Samuel vai deixar mais alguns minutos para você anotar, se você quiser, e aí fique à vontade em nome do Senhor Jesus, mas não deixe de abençoar para a glória do Senhor. Meu presbítero, alguma coisa para me lembrar mais? Não? Pois então, por favor, venha até aqui em cima, por favor. Venha até aqui em cima. Nós queremos, como eu disse, agradecer a você. A Sara ainda vai louvar a Deus ainda. Nós ainda iremos orar a Deus pela vida de muita gente que está pedindo oração aí, viu, pastor? Viu, Sara? Nós iremos orar a Deus. Porém, antes, nós vamos cantar parabéns aqui para o nosso secretário, rapaz. Está fazendo aniversário, está fazendo 18 anos hoje. De crente, né? Só se for, ainda não é, porque tem muito ano. Mas, homem de Deus, queria dizer para você que a gente é amigo faz muitos anos, né? Você foi uma das pessoas que me ajudou na minha edificação, nos primeiros passos que eu dei como crente para a glória do Senhor. Eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida. Excelente pai, excelente amigo, homem de Deus, ministro, servo, sincero, muito comprometido com a obra do Senhor. Eu tenho uma felicidade grande em dizer que sou seu amigo, tá? Deus te abençoe tremendamente em nome de Jesus. Esse homem de Deus e o evangelista Paulo fazemos parte da secretaria, assim como o pastor Nazário e toda a igreja. O evangelista Paulo, ele não pode estar aqui porque está trabalhando, está lá na jornada de 12 horas, ó, no pesado, lá eu sei como é o negócio, e por isso que não está aqui com a gente hoje. Mas que Deus abençoe. Então, Sara, a minha oportunidade está finalizando aqui. Logo depois, aí Sara agora vai cantar os parabéns. Nós vamos cantar os parabéns para o nosso presbítero Claudenier. Logo depois vai ter um vídeo e Sara vai finalizar cantando e orando pelos enfermos conosco, em nome de Jesus, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vidas, muitas felicidades, muitos anos de vida. E o vídeo. Que isso? Não me solta! Me solta! Não, não! Onde vocês estão levando meu marido? Ai, papai! O que está acontecendo? Me solta! Não! Meu amor! Não, minha filha! Não leva minha filha, não, por favor! Não! O que é isso? Solta! Solta! Fica comigo, papai. Essa é a realidade de milhares dos nossos irmãos e irmãs que encontram-se presos em países onde seguir a Cristo pode levar à prisão. Milhares de cristãos no Irã, Eritreia e Coreia do Norte. 3 entre os 10 países mais hostis aos cristãos na lista mundial da perseguição enfrentam a dura realidade
de prisões rigorosas, onde a tortura é frequente, isolamento em contêineres com condições desumanas e punições constantes em campos de trabalho forçado. Nesses e em diversos outros países, se reunir para participar de um culto, ler a Bíblia ou compartilhar a fé é uma afronta a comunidades e autoridades locais e às vezes até mesmo considerado um crime. O simples fato de crer em Cristo e ter a sua fé descoberta é um motivo para ser preso. Hoje, pelo menos 3.711 cristãos estão presos ou detidos ou foram condenados sem direito a julgamento desde o ano passado. Desses, pelo menos 1.000 estão encarcerados na China. Também há relatos de outros 90.000 aprisionados em campos de trabalho forçado na Coreia do Norte. Com medo de retaliação, cristãos perseguidos vivem sua fé discretamente ou até mesmo em segredo. Mas muitos outros se arriscam pelo nome de Jesus Cristo. Sem se importar com os riscos, nossos irmãos estão dispostos a enfrentar a cultura, a lei e o medo, porque Deus derramou o amor em seus corações. E nós, como um só corpo, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações nos levarão à esperança. A esperança na oração, a esperança no corpo de Cristo reunido. E por isso, no dia 30 de maio de 2021, acontece o Domingo da Igreja Perseguida, o movimento nacional de oração. Juntos vamos levantar um clamor para que cadeias sejam quebradas e nós possamos ver as portas das prisões abertas, para que enfim sejamos todos livres. Experimente o poder da oração você também. Participe! Aleluia, Senhor. Cante comigo essa canção aí na sua casa. O Senhor é poderoso para poder fazer infinitamente mais. Glória a Deus. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome, o teu nome, o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará
sua casa, ao ouvir teu nome, teu santo nome, todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome, todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome, todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome, todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome, todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Agora nós vamos orar por aquelas pessoas que estão nos hospitais, que estão na UTI, que estão internados. Oh, meu Deus, esse vírus tem assolado, tem prendido tanta gente. E eu quero declarar com você nessa manhã que todo joelho se dobrará, todo ser que vive louvará o nome do Senhor, confessará esse nome todo poderoso. Aqui na live tiveram algumas pessoas que pediram oração, e eu quero orar por essas pessoas. A Rosimar Feitosa pediu oração pela sua mãe e sua família. Ivanilda também pediu oração pelo irmão dela. A todos que estão enfermos, se você tem algum familiar seu que está enfermo, que está no hospital, que está com suspeita, que seja. Se você tem algum problema na sua casa, na sua família, nós vamos orar agora e declarar que o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua casa, através da sua família, através da sua vida. Deus vai ressuscitar. Deus, Ele pode fazer qualquer coisa. Deus, Ele tem esse poder de fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Ele. Ele tem esse poder. Estamos vivendo esse período de pandemia, mas Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe e Ele conhece o nosso coração. Então vamos orar, vamos declarar, vamos louvar o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu. Senhor, eu te peço, ó Pai, que venha visitar, ó Pai, aquelas pessoas que estão no leito de um hospital, aquelas pessoas que estão na UTI, que estão à beira da morte, que precisam, ó Pai, de alguma melhora, ó Pai. Eu te peço, Senhor, entra, meu Pai, com providência, ó Pai. Entra, meu Pai, porque o Senhor tem esse poder. Oh, Espírito Santo de Deus, envia pessoas, envia a Tua palavra, ó Pai, envia louvores, Senhor. Senhor, eu não sei o motivo, eu não sei o que é que essas pessoas aqui pediram oração, ó Pai, mas eu quero declarar, ó Pai, que o nome de Jesus tem poder e Ele vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Deus, Ele tem esse poder, ó Pai. O Senhor tem esse poder, Senhor, e eu acredito nesse poder. Eu tenho certeza nesse poder. Eu tenho convicção desse poder. Esse poder que move, ó Pai, céus e terra naquilo que nós não podemos fazer, ó Pai. Mas aquilo que nós podemos fazer, nós iremos fazer. Mas nós iremos fazer
clamar o teu nome, clamar o teu nome. Nós não podemos parar, nós temos que continuar. Senhor, as lutas vêm, meu Deus, as provisões vêm, ó Pai, estás no controle de todas as coisas, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, visita cada lar, cada família, ó Pai, cada pessoa que está escutando essa live, ó Pai, que venham ser alcançada com a tua misericórdia, ó Pai, em o nome de Jesus. Entra com providência, ó Pai, que, Senhor, venham sair diferentes dessa live, ó Pai, ter uma perspectiva diferente do teu evangelho, ó Pai, da tua vontade, meu Pai, do teu querer, Senhor, em o nome de Jesus, ó Pai. Se existe alguém triste, se existe alguém, meu Pai, que está sem entender nada, ó Pai, Senhor, visita, ó Pai, esteja com ela, Senhor. Senhor, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, é assim que eu oro e eu já agradeço a minha oportunidade. Vamos encerrar? Senhor, visita, ó Pai, visita, Senhor, visita, Senhor, visita, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, visita, Pai.